Olá, sejam bem-vindos a mais um Juventude Perdida Podcast. Eu sou Matheus Negrini e eu tenho muito orgulho disso que a gente vai falar hoje. Junto aqui comigo também nós temos Bruno Franco. O cara mais legal desse grupo, sem exceção. Isso aí. E o menos babaca. Mentira. O cara não entendeu a ironia do meu piadoca. Ah, tá bom. Tá. Bom, hoje nós vamos contar a história por trás de um grande clássico do que é errado, que é o vídeo Breaking Glass, nosso trabalho escolar que deu muito certo, mas muito errado ao mesmo tempo. Sem dúvida foi o trabalho mais completo e mais complexo, digamos assim, que a gente já fez durante nosso período escolar. A gente realizou esse trabalho na matéria de biologia que a gente tinha. A gente tinha que falar sobre algumas doenças lá que a professora tinha escolhido, 2 em específico. E a gente fez ele no ano de 2016, né? A gente estava no 8º ano. E foi o trabalho mais mini-maker, mais referencial do que errado, com todos os membros presentes. É mesmo. E ele foi muito difícil de gravar, tanto que a senhora passou acho que 2 meses pra gente fazer o trabalho e a gente começou mesmo um bom tempo antes. Foi mesmo. Pra entregar um negócio bonitinho, pra chegar a professora lá e dar B, mas tudo bem. Inclusive, a gravação desse trabalho, não do nosso, mas de outras pessoas, teve a participação de outra história que eu vou contar depois, do vidro quebrado. Que vem do nome Breaking Glass, pra quem conhece a língua estrangeira. Tudo isso a gente vai contar depois, então fique com o podcast. Efeitos práticos. Então, para começar aqui, falando sobre esse incrível vídeo que foi o Breaking Glass, incrível trabalho que a gente fez, a gente vai começar explicando como foi o nosso ano de 2016. A gente, perante uma escola, o ano, sem dúvida, acho que um dos mais tristes sobre... Foi. Escolarmente falando, foi o meu pior ano. Escolarmente foi o pior. Até pra mim, 2016. pra você ter uma noção. Eu que era um nerdão do caramba, foi um dos piores anos pra mim. Porque eu fiquei com 3 Bs na meta. Você sabe o que são 3 Bs? Cara? Você ia falar MB, né, cuzão? Eu confundi um pouquinho. Além de que 2016 foi um ano que aconteceu muita coisa, ao mesmo tempo não aconteceu muita coisa. Isso foi o mais triste do ano. A gente fez muito trabalho escolar, a gente fez muitas coisas, a gente fez outros trabalhos de vídeos até, além do Breaking Glass. Aconteceu muita coisa dentro do nosso querido Que Errado, nosso grupinho de membros. Né? Aconteceu muita coisa triste, mas como era o 8º ano, foi tanta imbecilidade que se você pensar hoje em dia, algumas coisas a gente acha legalzinho, né? Nossa, que nostalgia. Outras a gente tem uma certa vergonha alheia. Nem era a época do pinto ainda. Não era. Pensa num negócio tranquilo. Eu tenho uma lista aqui de menes que a gente acusava naquela época. Eu vou pegar e eu vou ler alguns, os melhores. Assim. Ah, você tem ainda? Óbvio que eu tenho. Melhor que eu vou pegar os melhores menes. Ou não vou fazer isso não, vou deixar no podcast de 8º ano. Filha da puta, então vai. Ó, só o gostinho. Vinícius, eu sei que você tá ouvindo, Vinícius. Você vai ficar com esse gostinho aí. Até, ó. Prepara o foninho aí que uma próxima aí a gente vê. Sobre aquela frase, né, que eu tinha dito anteriormente, que foi um ano que aconteceu muita coisa ao mesmo tempo não aconteceu, isso funciona muito com o que eu vou falar agora, que é sobre o nosso grupinho nesse ano. Porque foi o auge e ao mesmo tempo a maior decadência do grupo, sem sombra de dúvidas.
Vocês vão entender mais quando sair o podcast. Quando sobre o sair oitavo ano. os outros podcasts. Mas só pra ter uma noção. Resumidamente, eu vou falar. Foi o auge porque foi onde a gente teve todos os membros, né? Desde eu, Negrini, Lucão, o Vinícius e o Pedro. Falecido A gente- Pedro. Falecido Pedro, né? Agora mudou o falecido. Todos eram grandes amigos, muito felizes. Foi o ano menos social do nosso grupo, né? Com as outras pessoas da nossa sala, que tinham mais 15 pessoas na nossa sala, menos. Claro que não. A sala tem 17 pessoas, a gente era Tinha isso. 17 pessoas, então tinha mais 12 pessoas pra gente conversar. A gente não falava com ninguém, porque a gente era um bando de mongol. E por que foi a maior decadência no final do ano? Porque foi aí que a gente percebeu que morreu o bagulho. Tanto que 2017 já tinha acabado o errado, a gente não Não sabia. morreu, tava falindo aos poucos. Tava falindo aos poucos, aí em 2017 ele faleceu. E eu nem considero decadência mais, porque quando tá morto assim, não tem como... Agora já tá morto. Porque não subiu de novo. Então, o nome Breaking Glass, a origem dele é um tanto quanto engraçado. Porque Breaking Glass, né, quebrando o vidro, veio de uma história que eu vou dar detalhes mais quando for a hora do oitavo ano. Mas basicamente a gente já tinha feito a gravação desse trabalho, aí faltava o Bruno editar. Aí outras pessoas estavam gravando esse trabalho na escola. Tava gravando, aí ficou... Dentro da escola. Sim. Aí ficou só o que errado, que é o nosso grupinho, na sala, sozinho, só a gente. A gente tava fazendo um trabalho, que era montar um esquema de um pulmão lá com garrafa PET, e a professora Só que tinha ninguém feito. Só que ninguém fez direito. Não, todo mundo fez. Só que ninguém Não, tinha ninguém feito fez. direito. Ficou tudo uma bosta. Ficou tudo... whatever. E a professora tinha pedido pra levar massinha ou alguma coisa que... pra tampar lá o canudo, né? E aí teve o cidadão de bem, que né, o Vinícius. O cara me trouxe um pacote cheio de massinha que ele acabou que... E depois no final do trabalho ele usou tipo um pedacinho minúsculo. Tipo, era aquelas massinhas, não é tipo Play-Doh. É aquelas que você compra que é um cilindrozinho de massinha. Que são várias linhas de massinha aqueles que colorida. provavelmente você brincou no prezinho. Sim. Aí ele usou tipo metade de um. Aí sobrou ainda uns 5 deles. 5,5 deles. Uns par. Sobrou Aí eu, um bom autista que só olhei pra aquele e falei, meu irmão, mas 5 vocês crianças estão numa ferrados." sala. 5 crianças numa sala, um pacote de massinha. Lembrando, a nossa sala, ela tinha umas janelas, e eram umas janelas muito grandes, que davam pra uma área que era mais pra baixo, né? Tipo, nossa sala era basicamente um terceiro andar, e aí, depois dessa janela, tinha a cantina que ficava no segundo andar, digamos assim. Vou imaginar, nós temos, assim, tem um pátio, onde fica a cantina. Nossa sala era em cima da cantina. Então tinha uma janela que a janela dava direto pro pátio, embaixo da cantina. Certo. E essas pessoas, elas estavam gravando lá. Enquanto a gente tava lá em cima zoando com a massinha porque tinha retardado. Até que eu tive a brilhante ideia e falei, mano, eu odeio o comunismo, eu odeio dividir as coisas. Então eu vou pegar todas as massinhas pra mim, fazer uma big bola, começou a atacar para todo mundo. Aí o que eu fiz? Juntei todas as massinhas, fiz uma big bola e comecei a atacar só pá, nas paredes, nas pessoas. Eu era autista, né? Até que, de repente, a bola chegou na minha mão, eu estava com ela. Aí, Bruno Franco gritou, mano, joga aqui. Aí eu olhei e falei, mano, você tá fudido, Playboy. Será que eu tô? Eu tô. A gente teve até um aviso que o Lucão falou, mano, cuidado com a janela. 2 segundos antes. Pensa comigo, o Matheus, ele tava na porta, a nossa sala era retangular. Só que ela era muito retangular, era muito comprida e meio... Como posso dizer? Ela era tipo... curta e comprida. Era um retângulo meio desproporcional. Não era uma sala de aula convencional. Sabe, não, toda vez, só uma tela do YouTube. Ela era tipo aquilo. Era tipo uma tela do YouTube. E aí as carteiras eram em duplas, que ficavam uma em cada canto da sala e ainda tipo espaço deveras curto pra você passar no meio. Você tava em dupla, era bem estranho aquela sala.
E aí o Matheus, ele tava mais ou menos na porta, e eu tava bem lá pra trás, perto da janela. Mas detalhe, essa hora, Eu não tava as tão carteiras perto, não, na verdade. as carteiras não estavam em dupla, elas estavam em círculo. A gente fez um círculo de carteira. É. Então a gente tinha muito espaço no meio pra gente fazer os mene que a gente queria. Uhum. Aí, quando o Bruno Franco gritou joga aqui, eu falei, por que não, né? Vou jogar para meu amiguinho. Por que pode acontecer de errado? Aí eu joguei, mas eu não sei, eu não joguei tão forte. Porque, nossa, aconteceu tudo em câmera lenta na minha cabeça. Porque eu não joguei tão forte, eu joguei assim, ela fui vendo. Aí eu vi que o Bruno, por algum motivo, não pegou porque ele é autista. Eu não peguei porque ela passou a meio metro de minha cabeça. A sala era minúscula, como que ela ia passar longe de você? Ela passou longe, eu não sou goleiro, pô. Enfim, aí ela passou pelo Bruno, aí eu vi ela indo em direção à janela. Eu até pensei, eu fiz a imagem dela batendo na janela e caindo no chão. Aí a gente só, mas que incrível, genial, pessoal, vamos pegar mais massinhos. Só que não aconteceu isso. Ela ultrapassou o vidro, quebrou e quase acertou a galera que tava gravando. Ultrapassou. Você imagina um cidadão de bem taca a massinha na janela e o negócio cria um buraco como se fosse um tiro de bazuca. Aí, o dia mais feliz da minha vida. O nego veio correndo pra sala. E na hora que eu acertei, eu pensei, velho. Na hora foi muito engraçado. Que eu pensei foi, mano, só tem nós 5 aqui. É só a gente sair aqui correndo e falar que não sabe o que aconteceu. O Lucão, não, no momento o Negrini ele jogou o negócio que bateu na janela, o Lucão já tava, tipo, na outra esquina, assim, O Lucão já tava batendo na sala do diretor. Já tava chegando, não é? A gente ficou muito desesperado com o que aconteceu. Meu amigo Bunny Poke, meu coração tava a 1000, velho. Pra explicar o que aconteceu, não tem explicação. A gente tava em horário de aula brincando com uma massinha, enquanto as pessoas faziam um trabalho. As pessoas realizavam um trabalho. Imagina se não tivesse horário de aula, eu acho que ia ser pior, porque a gente ia matar um lá naquele pátio. É verdade. Cara, nossa, mas eu me fudi tanto nesse negócio. Quer dizer, eu não me fudi, eu fiquei fudido. Concluindo, graças a Deus, a gente não matou um cidadão de bem ali, nada aconteceu, só quebrou o vidro, caiu o vidro no chão. O Matheus não teve que pagar a janela, a gente não levou bronca. Não aconteceu nada, eu não sei como. O Matheus foi pra direção, mas não deu em nada. Aí isso virou um grande meme na época. E como na época ainda tava a edição não estava sendo feita do vídeo pelo Bruno, aí ele teve a brilhante ideia de intitular o vídeo de Breaking Glass, para homenagear esse grande ato de vandalismo que nós fizemos na sala de aula. Foi sem dúvida um dos maiores memes que aconteceu no grupo. Foi. Não só no grupo, na sala de aula. Por isso que, pô, na sala inteira, pô. A gente quebrou uma janela com uma massinha. Eu acho que nenhum cidadão de bem já fez isso. House so empty, need a centerpiece. 20 racks of table come from ebony. Cut that Relembrando como que era esse trabalho, era um trabalho de vídeo que a gente tinha que gravar ou nas nossas casas, ou a professora ia dar um tempo pra gente gravar na escola, e depois montar, né, editar em casa para entregar um trabalho. O trabalho, ele consistia em apresentar 2 doenças e como se fosse um médico diagnosticando essas doenças. A gente pegou 3 doenças, na verdade, né, porque uma era um AVC, a outra era a AIDS, e aí combinamos AIDS com gripe, que foi por esse motivo que a gente tirou B, por causa que a professora tinha passado uma lista lá, não foi uma lista, ela tinha passado tipo um esquema, ela tinha meio que dado uma matéria lá que explicava um pouco dessas doenças, e aí a gente fugiu dessa matéria e pegamos AIDS, porque a gente queria fazer uns memes. Uhum. A gente viu isso no dia que ela passou esse trabalho, a gente falou, mano, a gente tem muito que fazer um bagulho de AIDS, porque a gente fazer um take de sexo, entendeu? A gente era muito mongol. Não, nossa ideia exatamente isso. Nossa ideia na época era fazer um take da galera na cama e o cobertor mexendo. O cobertor mexendo. A professora, obviamente, não permitiu. Uhum. Eu achei que ela ia adorar a ideia, né? Pelos 25 anos aflorados dela, mas ela não gostou. Então a gente fez depois um negócio mais simples, mas a gente fez aqui a nossa ideia.
certo? Uhum. Pra quem não assistiu o vídeo, vai estar aqui na desk. Eu recomendo muito você assistir pra você entender todas as referências agora que a gente vai fazer. Eu vou estar olhando aqui, obviamente a gente não vai fazer um react, porque isso daqui é um podcast, né? A gente vai, basicamente, eu vou ir clicando nos takes aqui aleatórios, eu vou comentando sobre a parte da introdução, depois mais pro meio. Eu vou pular as partes da doença, outras coisas, só quando tiver uns memes muito bravos, porque teve muita coisa ali também que virou meme depois, e ainda depois comentar alguns easter eggs, coisas que a gente fez em momentos, digamos que, aleatórios, que tem tipo, outra coisa rolando de fundo, e a professora obviamente não percebeu, só quem assistiu mais de 2 vezes no meu canal vai ter pego as referências. Toda semana eu assisto esse vídeo. Não, o vídeo tá com tipo 150 visualizações e mais de 100 são parentes do Matheus. Então, Que depois eu mostrei. ele mostrou pra família inteira, tipo, é o orgulho da mamãe esse vídeo. Olha, meu filho teve um AVC de tanto fumar maconha, pessoal. Então, eu que, como fui o editor dessa obra-prima, essa esplêndida arte, né, uma das 7ª artes, até acrescentou mais uma, né, a 8ª arte, que foi a arte do Breaking Glass. O que você tá falando? Uma das 7ª artes? As 7 artes foi incrementada como uma nova arte, né? Agora são 7 mais 1, essa nova arte é o Breaking Glass. Foi acrescentado depois do arte do Riverdale. Boa. Eu, na parte da edição, eu me baseei muito como se fosse uma série padrão de hospital. Obviamente não deu certo, porque eu não tenho tipo o mínimo. House ou Grey's Anatomy. Ou Grey's Anatomy. Mas eu, como não tenho o mínimo, eu não assisti nenhum episódio de ambos. Eu só fiz o mais simples, que foi fazer uma abertura. E a professora, ela queria também um vídeo de mais 5 minutos. E a gente achou que não ia, se a gente juntasse simplesmente as duas doenças, não ia dar um vídeo de mais de 5 minutos. Tanto que o vídeo deu 6 minutos e pouco. Então a gente meteu um comercial no meio, que depois a gente vai falar mais. E foi só pra dar uma acrescentada. Mas agora aqui na parte da edição. O mais mene que você pode reparar é essa música do Carlton. Do Carlton, né? Que ele fica fazendo aquela dancinha muito mene dele. A música aquela de cara news one, não era one. E eu fiz o mais básico, que foi pegar takes aleatórios do negócio. Eu peguei logo um take que tinha todo mundo, menos eu, e depois eu peguei um take que só tinha eu, e eu fui colocando o nome dos personagens. Mas foi algo um tanto quanto sacado, porque depois eu meti também digamos que dentro do nosso sangue, né, um negócio assim, né, com as hemácias, né, dá pra ver glóbulos brancos. E aí, do nada, eu meti um chroma key numa janela quebrando e apareceu o Breaking Glass. Foi um negócio um pouco sacado, mas como a minha edição é muito podre, naquela época era meu auge da edição. Então, imagina como que eu tô hoje. E uma coisa que eu nunca reparei é que, nossa, é um chroma key muito zoado, que na hora que você coloca a tela fica mais escura. Eu nunca Fica mais escura. Então, pra você ter uma noção, eu não sei nem usar chroma key. Eu peguei um chroma key podre e eu não sei melhorar ele. Então, ficou muito estranho. Mas como era simplesmente um trabalho escolar, o professor obviamente ia fazer. Se fosse provavelmente um trabalho de faculdade, eu acho que eu ia apanhar um pouquinho. Mas não ficou tão ruim assim. Não, detalhe aqui, ó. Eu coloquei na velocidade mínima e o Breaking Glass aparece antes da bola sumir da tela. Né, não foi de um perfeccionismo, até porque... E depois o quebrado some e o Breaking Glass continua lá. Eu tava de saco cheio. Aí eu falei, não, eu tenho muito que pôr nesse trabalho. E eu ainda, pra quem viu, eu ainda coloquei a data do meu aniversário, porque eu sou muito otário. 9 de maio de 2016. Nossa, eu não de 2016. E a gente gravou em bagulho em agosto. Eu acusei o Gorko, tipo, 9 de maio de 2016.
Você não O me pergunte incrível- por quê. Eu só queria meio que fazer uma localização. Tanto que eu coloquei Brasil e a data só pra ter alguma coisa, só que não ficou legal. Que obviamente cara não é colocou nada profissional. São Paulo, mas beleza. Não, o melhor depois disso é que quando o vídeo começa em si, tem um corte todo errado. Porque eu tô numa parede, eu tava numa parede com um cano atrás. Aí corta, eu tô e tipo, ó, no primeiro take, eu já tinha ultrapassado o cano. E no segundo take, eu ainda tô atrás do cano. Essa edição foi toda errada e a gravação também quando foi tudo errado. Aí. O profissionalismo, além de que a gente gravou com a câmera de um J2. Não, nessa época já era o J5 ou não? Não, né? Não, Não, era um J2. A gente gravou esse videaço com a câmera profissional de um J2, Samsung J2, que é do nosso grande amigo Vinícius Tonulo. Nessa época eu tinha 5 anos de idade. Nessa época eu tinha um iPhone 4 que não gravava áudio também, e o Pedro tinha um Motorola aleatório. O melhor celular dali provavelmente era o do Lucas, mas ele não ia emprestar pra ele. Não, o meu já era da Ferrari, né? Não, o seu obviamente já era. 2016 já era. É, porque ele aparece no vídeo. Então, aí corta, né, pra eu chegando no beco da maconha e encontrando a minha galera, os meus amigos. Aí tá Os lá, parça. né, mano? O Lucão loiro, o Pedro, que é realmente um maconheiro, e o Vinícius, que era uma criança, era o filho do Pedro que tava lá. O Vinícius era simplesmente aquele figurante que o orçamento tava baixo e os caras pegaram qualquer coisa na rua. Pegaram o primo do diretor pra colocar lá, deram um pouco mortadela pro cara. Sobrinho do figurante falou, não, quero atuar também, tio. Aí ele combinou lá com os caras. Porque o Vinícius era muito desproporcional nessa época. Hoje não tá tanto, mas naquela época tava muito desproporcional, principalmente porque o Pedro já tinha 1,70m em 2016 e o Vinícius ainda com seu 1,52m não era algo muito justo, entendeu? Então ficou muito desproporcional. Além de que em 2016 a gente tinha uma cara de criança ainda. E você percebe, dá pra você ver a personalidade das pessoas pelo jeito que elas fumam. O Pedro, ele dá uma enrolada no beck perfeita e ele acende como se fosse real. Ah, o Lucas, ele coloca o cigarro de lado na boca dele. Ele tá mordendo o cigarro, é isso. Outra coisa que eu quero dar destaque é esse chroma key de fumaça perfeito que eu utilizei. Eu fiz esse trabalho com uma preguiça muito boa e ficou muito ruim em algumas partes. A trilha sonora também é muito boa. Eu não sei como que eu não tomei flag. Eu não tomei flag nesse vídeo. O primeiro podcast tomou 2 flags, você não. Primeiro podcast que a gente postou, tomou 2 flags. Um do Bon Jovi, o outro de uma banda que eu não conheço. O Airborne. Airborne. E o negócio o Breaking Glass que tocou umas 40 músicas muito mene, tomou um strike. Pra você ver como que eu sou um editor exemplar, pelo menos na parte de trilha sonora eu mandei bem. Não, e se você assistir o vídeo, você consegue ver no minuto exato, um minuto. O Lucão, ele dá boa, ele começa a dar joia pra câmera. O profissionalismo, como ele estava no talo, a gente percebe a figura que é cada ator dessa obra-prima. A história também nem se fala. A história se baseia no cidadão de bem, que é o Matheus Negrini, que encontra seus amigos fumantes, né? Fumantes de maconha mesmo. Uhum. E eles se encontram numa rodinha onde o Negrini pega um beck lá com o trago, como fala? Com a bica lá? Não sei. Ele pega, na verdade, né? Com o filho do traficante, que é o Vinícius. O filho é verdade. Pega com o filho do Pedro, pega o beck, dá umas tragadas e do nada dá um AVC. O melhor é o AVC mais fake do universo. Um negócio que eu reparei. O Negrini, ele dá 2 tragadas no negócio, ele começa a bugar, só que ele não tem um AVC, que é aquele negócio que o cara paralisa. Ele tem um AVC que ele se mexe e ele só tá com a dor de barriga. É mesmo, começa. Mano, mas como que vocês queriam que eu fizesse? Paralisado. Não tinha porquê, é por isso que ficou muito ruim. Eu começo a me espreitar nas paredes, assim, andando. Até achar o traficante com outra roupa. Até achar o cara que fez outro papel, o Pedrão fez outro papel. O Pedro deve ter feito uns 15 papéis dentro desse negócio. Ele me acha. O Negrinho fez um papel. Eu fiz acho que 2. Fala dos créditos depois. Fala dos créditos depois. Tem que falar dos créditos, né? A gente, como queria fazer um trabalho completo, a gente fez crédito, a gente fez conscientização no final. Eu coloquei uns negócios que eram muito desnecessários, mas ficou bom. Foi isso, Manny. Aí eu me espreito nas paredes, acho o Pedrão.
Aí o De Pedro novo? pede pra ligar pra uma ambulância. Nessa terra de gigantes. Tudo isso já foi dito antes. A juventude é uma banda numa propaganda de refrigerantes. Aí depois de toda essa cena de quase morte que eu passo tendo um AVC fake, aparece nosso queridíssimo Gnomo com uma camiseta dos Vingadores Com aéreos, o cabelinho dividido e na testa. uma franjinha muito incrível. Muito lindo. E aí ele, com sua voz menor que seu tamanho na época, liga pra ambulância. Também nessa cena tem um corte muito bom, que eu pulei pra cena do Vinícius, dele ligando pra ambulância. Depois eu voltei com um corte lá do Negrini morrendo, pra você ver a profissionalidade no olhar do cidadão de bem aqui. Muito bom que ele é autista, que ele pega o telefone, aí ele coloca na orelha, aí ele percebe, mano, eu não liguei pra ninguém. Aí ele dá dois tapas na tela desligada, coloca na orelha de novo e consegue ligar pra ambulância. Isso que é profissionalismo. Aí logo depois dá um take pra ambulância, que nosso queridíssimo Bruno Franco está lá. Ambulância, na verdade, que é o carro do meu pai. O carro do pai dele, enquanto o Pedro tá pegando uma totosa no fundo. Esse é o maior easter egg que tem, hein? O easter egg mais paia que a gente colocou foi nesse take, que foi gravado por não sei quem. Nada, Tava com um Parkinson tremendo, nada literalmente. faz sentido nessa cena. Porque Nada o cara faz entra sentido. na ambulância, aí ele pega o celular dele, O mesmo celular que o cara ligou. ele pega e atende e fala, alô moço, quer uma ambulância? Tá bom, tô indo aí. Não tem, a gente não fez nenhuma ligação com eu, no caso, não falei. Tudo que eu falei não teve nenhuma ligação com o Precisa Vinícius. de uma. Tem um cara morrendo aqui, alô, precisa de uma. Além de que eu coloquei um toque de celular de iPhone, que eu peguei com o Samsung Pocket ali do negócio. Ele falou tchau, mano. Tá bom, beijo, tchau. Mandou um beijo, tchau ainda pro cara. Aí depois corta, né, para as pessoas me levando. O Lucão surgiu do nada pra me levar pra ambulância. Eu tô morrendo. Aí eles me colocam nessa ambulância 100% real. Um taking slow. O carro do meu pai na época não doblou, então tipo, ele abria os negócios de trás. Isso foi muito bom pra gente fazer um negócio, né? Porque. Só que a gente não improvisou nada ali dentro, a gente só lascou o Negrini dentro dos fundos do carro do meu pai. Não, e no canto superior direito, o autista do Bruno fica dançando. Eu fico dançando na janelinha ali do carro, mandando um passinho. Mano, se pá que eu Isso, nunca tinha visto esse sem dúvida foi o maior easter egg, porque ninguém olhou pra aquilo. Eu acho Todo que eu mundo não tinha vendo o Negrini dando uma bicuda ali no Lucas. Não, deixa eu te falar. É porque o Lucão começou a empurrar meu pé, ele queria me virar, eu não queria. Aí eu fiquei chutando eles quase, aí ele fechou Lembrando que ele estava com um AVC. no hospital. Aí corta pro hospital, mas deixa eu contar o contexto. É assim, ó. A gente gravou Tem isso aí toda no uma dia. história por trás. Gravou isso aí no dia, mas não deu pra gravar tudo na hora. A gente deixou pra gravar depois. Só que aí A gente tentou marcaram gravar, o na dia. verdade. A gente tentou gravar no meu quarto ainda no dia, mas não deu certo. A gente deixou pra gravar depois, em outro dia. Só que eu não fui nesse outro dia porque não tinha dado certo por algum motivo. Eu não consegui ir. Mas só foram Nem os três. você, nem o Lucas. Aí foram só os três e gravaram uma outra cena lá. Aí a gente aí já tava um pouco em cima da hora já. A gente precisava terminar de gravar. É. Aí a gente gravou na escola. Tudo isso. A gente foi na biblioteca na hora do intervalo. Pegou uma mesa lá. Nossa, mano. Eu não conseguia ficar deitado na mesa. Uma mesa aleatória. É a que mais parecia uma maca. A única coisa que deu certo é a camiseta, que eu fui com a mesma camiseta. Mas eu tava com a calça da escola, o tênis totalmente diferente, e eu não conseguia ficar deitado na maca. O áudio dessa cena está 100% incrível, eu com o meu, tendo um AVC com a perna dobrada, e com uma camiseta de travesseiro, que é a minha camiseta. Que é a camiseta que ele tava usando antes de trocar. Bruno, mestre da edição, não corta
a minha entrada até a chegada do médico com os meus pais, então fica uns 5 segundos dele tremendo a câmera porque ele tem Parkinson e eu gemendo. E agora que eu vi também, dá pra ver a lousa ali do lado com alguma informação que eu não dá pra ver. É mesmo? Nossa, que... A gente tava basicamente numa sala que tinha atrás da biblioteca que o pessoal usava pra estudar e tal. Às vezes eu tinha até aula quando não tinha sala disponível. A gente já teve aula lá, né? A gente já teve aula de história, se eu não me engano, ou inglês. Acho que foi inglês. Ou quando era fazer algum trabalho que as professoras queriam um livro, a gente ia lá e fazia o trabalho lá em grupo. A gente já leu também, né? A gente tinha aula de livro lá, que a gente pegava um livro e ficava lendo. A gente já foi nessa sala umas par de vezes. Era uma sala muito da hora que a gente... Ela tinha um potencial, mas a gente não utilizou 100% dele. Aí depois, quando o médico chega de novo com os meus pais, que eram Pedro e Lucão, claramente o Lucão ia entrar na frente da câmera e ia cagar toda a cena. Aí o Pedro foi consciente e puxou ele pro outro lado. Puxou, e a gente não regravou, a gente falou, não, é isso mesmo. A gente tava muito puto na hora por algum motivo. A gente só gravou isso e foi embora. Um negócio que a gente fez, que a gente não fez no primeiro e depois eu percebi e eu falei pro Vinícius fazer só depois na segunda doença, era ter uma introdução com o cara. Porque o Vinícius só te levou no negócio, na maca, tava praticamente andando, e você chegou na maca, você ficou paraplégico. Aí eu morri, na maca eu morri. Morreu na maca. Porque aí ele começa a fazer as perguntas, tipo, mexe não sei o que lá, mexe o braço. Tenta falar, não sei o que. Aí o negócio ficou intacto. E ele não conseguia... Eu só fiquei... Ficou paralisado. Aí ele só ficou fazendo mene. E se você reparar depois, em um momento aleatório ele mexe o braço. Além de que essas falas do Vinícius com uma voz mais aguda do que um Lá menor, é sem dúvida algo incrível. Explicação. O cara pegou a imagem de um remédio que claramente demoraria 5 segundos pra ele tirar o fundo e deixar melhor, mas não, ele pegou a imagem. Não, eu lasquei o fundo. Foi de um profissionalismo assim que é impecável, sabe? Não, aí tem a melhor hora, que é a minha mãe perguntando, enquanto meu pai olha pra câmera, minha mãe pergunta, mas doutor, por que aconteceu isso com ele? Aí o médico revela, ele está fumando maconha, aí corta pro comercial. Aí corta pro melhor comercial. Não, esse tem foi muito engraçado, porque obviamente eu fiz uma referência daquela novela da Globo lá, Iô, só que eu não queria ter tanto trabalho e recortar o Vinícius e depois colocar ele naquele fundo, né, pra fazer uma referência 100% como se fosse lá um meme da Sam. Ele não teve trabalho nenhum pra gravar isso aí. Pra editar. Pior que eu demorei ainda na época. Eu tava com muita preguiça naquela época, meu Sony Vegas crachava pra caramba, eu não lembro qual que eu usava. Eu sei que, obviamente, era um Piratex e crachava muito, se pá, crachou no meio. Hoje em dia não é mais um pirata, ele comprou a licença. Até parece. Aí... não lembro o que aconteceu, eu lembro que eu tinha um histórico muito ruim com crachá, vídeo, enquanto edita trabalha. Um trabalho mais antigo que a gente tinha gravado, ele tinha crachado tipo mais de 2 vezes, eu tive que editar o trabalho 3 vezes. E depois que eu terminei de editar o trabalho, eu ainda legendei ele depois, porque eu fiquei com muito medo, eu editei o trabalho inteiro pra depois legendar, porque tinha ficado muito ruim o áudio. E essa parte também ficou muito ruim, o áudio do Vinícius falando, ele está fumando maconha. Mas foi um meme muito bom e ficou legal. Eu achei que combinou com o negócio, ainda mais que usou um verbo. Só que na hora ninguém entendeu porque o áudio o som lá que tem no auditório que a gente apresentou ficou muito ruim. Então perdeu toda a graça. Toda a magia. Ei, mãe, já não esquento a cabeça. Durante muito tempo isso foi só o que eu podia fazer. Seguindo, né, o começo dos comerciais, tem aquele corte que é a mesma cena que tem na abertura. Na abertura, né, na introdução do negócio da veia, coisando Breaking Glass, com um negócio inscrito em Impact, com um negócio... Foi muito provisório essa daqui, eu era muito ruim editando. Eu sou 3 vezes pior agora. Foi basicamente a abertura, de novo, com voltamos já em cima. Isso daí acontece, tem série, se assiste televisão, provavelmente tem série que faz isso. Então você não tem como me xingar muito nisso. E esse comercial, pessoal, esse é o melhor comercial que tem. Sim,
Esse comercial também tem muita referência, acho que a gente vai falar nele em um outro podcast. Uhum. Ele possui muita referência, tem muita coisa também, muita coisa da época também. Tem referência aqui de marca, tem coisa, a gente teve erro de gravação, teve mais gente que gravou com a gente isso daqui. Sim. O Murilo lá, um outro colega nosso, teve que entrar no nosso grupo e aí ele ajudou a gente a gravar. E esse foi o comercial mais improvisado que a gente fez. Depois, no outro vídeo, a gente comenta, mas vale a pena assistir. E eu não tenho esse vídeo, tipo, só esse vídeo no meu canal. Então, para você assistir ele, você tem que ver esse vídeo e ir pra parte do comercial. Não, e esse aqui é o vídeo mais... Ele é o segundo vídeo mais bosta que a gente fez. Que é o mais whatever. Mais bosta. Tem um mais bosta ainda, que é o mais velho que a gente fez. E aquele ficou uma merda, né? Aquele lá foi pior. Ele tem tantos erros. Tem erros que a gente... Tem coisas aleatórias lá que a gente não sabe explicar até hoje. O que a gente tinha na nossa cabeça, a gente não consegue mais entender. Depois dos comerciais, né, a gente volta com um outro paciente, né, uma outra doença, uma outra história de vida. Dessa vez o Pedro, ele atua como o segundo doente. E esse na também rua da ambulância. Na rua da ambulância, foi exatamente na rua, para não fazer o mesmo take da ambulância dessa vez com o Pedro. E colocar o Negrini como o outro figurante e o Lucas aparecer aleatoriamente de novo. Esse foi essa segunda doença, essa parte que começa com o Pedro andando na rua. Foi gravado também naquele outro dia. Aquele outro dia que o pessoal não pôde ir. Sim, então nesses takes aqui só vai aparecer eu e o Pedro, e não lembro se o Vinícius aparece. Acho que o Vinícius não aparece nessa parte também, não. Mas vai aparecer o Pedro. E essa parte, sem dúvida, é minha favorita só pelos cortes. Eu, como melhor diretor, né, a atuação... Nossa, mas na hora deve ter sido uma beleza de gravar. A atuação não foi daquelas, mas ocorreram 3 cortes dignos de Oscar. Vocês não... Só quem assistiu vai saber. Primeiro aparece assim o Pedro deveras morto no chão, ele começa a tossir muito bravo e ele simplesmente cai no chão. E aí, como foi basicamente tipo, na frente, na rua da ambulância, literalmente eu escrevi isso, corta pra um outro take que Nossa. Ele continua no chão. Eu mandei o Vinícius ir por trás dele e me gravar em pé ali, tipo, na frente do portão da minha casa, como se fosse o portão da ambulância, que não faz o menor sentido. Ah, essa era a ideia? Nossa, que ideia merda. Bom, a ideia é muito de 100% podre. E aí eu vou olhar pra ele, eu como sou o rapaz da ambulância, vou falar, cara, vou te levar pra dentro. Não, detalhes, calma aí. Antes, quando você olha pra ele, você olha, aí você ia desviar o olhar. É normal, mas o mendigo na rua, aí depois você corre. Aí depois que eu percebo o cidadão de bem morto... Não, é porque você olha, aí você ia muito virar a cara, aí você percebe a merda que você tá fazendo, e você vai falar. Ai, caraca. E também o melhor cara da ambulância, né? O cara que... Você tava fumando lá na hora? O que você tava fazendo lá fora? Eu tava respirando um bom ar. Não, calma aí, o melhor é dar um pause na hora que... No início. Porque dá um pause, o Bruno tá olhando pro nada. Tá admirando essa paisagem que é... Tá admirando a favela que eu moro. Por lá tá um mendigo caindo. Por algum motivo, ele olha... Ele não faz não é um olhar natural. Ele olha muito puto, como se ele, tipo... O Pedro estivesse gritando. Ele olha, aí ele... Foda-se, aí... A atuação é 99 de 100, sabe? Nossa, totalmente errado isso aqui. Olha, você pega ele de um jeito totalmente diferente, dá um corte, aí ia tá com a mão em outro lugar. Mentira. Muito bem feito esse corte. Como que ele tava com a mão em outro lugar? Eu falei pro Pedro, cara, você vai ficar exatamente estático. Tanto que ele deitou no chão. Ele não ficou, tipo, sentado. Se ele ficasse sentado, podia acontecer alguma coisa. Ele deitou no chão e eu já mandei o Vinícius ir pro outro lugar. Tipo, eu tava praticamente paralisado ali já. Ele ficou tristinho. E aí depois ocorre o outro corte
foi um corte muito foda, que foi quando eu segurei o Pedro, e, tipo, na hora que eu segurei o Pedro, eu falei, mano, para. Aí, tipo, a gente ficou estático, eu falei, Vinícius, vai pra lá. Aí a gente ficou parado, e aí teve o outro corte. Nossa, velho, mas eles ficaram tão insuportáveis com isso, porque o Bruno achou tão foda essa porra que eles fizeram. Foi muito uma foda. semana. Mano, nossa, a gente fez um corte lá, velho. Nossa, foi muito da hora, mano. Eu me senti muito um diretor. Eu era o editor e o cara que pensou em tudo, porque eu lembro que ninguém queria escrever o roteiro. Foi tudo eu Não que tem fiz essa roteiro, porcaria. nunca tem roteiro. Nunca teve, verdade, não teve. Aí eu cheguei na hora e falei, mano, bora fazer isso. Aí eles falaram, bora. E depois desse take, então, a gente já aparece, né? Pedrão, dentro do hospital. E aí ocorre aquele negócio que eu tinha falado anteriormente. Que depois que a gente gravou a primeira doença, eu cheguei e falei pro Vinícius, você tinha que, sei lá, se apresentar pro cara antes de fazer qualquer coisa que... Porque, tipo, o Vinícius foi muito direto na hora de perguntar a doença, de fazer os testes, isso aqui. Não, o melhor é que ele rapelou um livro aleatório que tinha na biblioteca pra usar de Prancheta. prancheta. Aí ele pegou um livro aleatório lá que tinha, eu acho que era algum projeto integrador que foi encadernado, se eu não me engano. Aí ele vem com a pergunta muito incrível lá. Não, ele se apresentou. Eu falei, mano, fala. Eu juro, eu cheguei pra ele, mano, fala tipo, seu nome é doutor, qualquer coisa. Aí eu acusei, fala que seu nome é tipo Dr. Flintstone. Eu dei um exemplo, ele usou esse mesmo. Eu nunca tinha reparado que ele fala Dr. Flintstone. Nossa, eu tô reparando muito Então, coisa é um agora. take tão aleatório. Tipo, um negócio que eu pedi pra ele fazer. Tão aleatório que eu tinha certeza que ninguém ia reparar. Não, e o legal é que nada faz sentido, porque quando você vai no médico, o médico, tipo, ele vai na porta com você. Não, o Pedro chegou, sentou na maca, aí depois o médico chegou e foi falar com ele. Nada faz sentido, né? Tanto que só tem uma maca e o médico não tem nem mesa pra ele. O Vinícius sempre tá imperativo, não consegue ficar com a mão parada, fica mexendo na prancheta. Imagina ele, teve uns par de take que foi ele que gravou por causa de eu aparecia, não sei o quê. E ele tem um par que eu vou gravar, eu também tenho. Se você olhar qualquer take aí aleatório, tem muitos, eu gravei basicamente a maioria. E aí ele me acusa esse golpe e fica muito imperativo gravando. Aí o Pedro conta, né, as doenças que ele tá tendo, conta tudo, falando, eu tô com gripe, tô tossindo muito. Aí vem a pergunta fatal. Mano, você praticou algum ato sexual recentemente? Aí corta pro Pedro lembrando. Corta um mind blow, eu fiz um mind blow, eu não tinha a menor ideia de como eu ia fazer um flashback. Em vez de eu pesquisar que efeito que eu faço no flashback, a primeira ideia que me veio à cabeça, que foi a que eu utilizei, foi dar um zoom na testa dele, como se fosse a cabeça dele. É tipo as visões da Raven. Foi muito isso. Foi muito feio, porque o Bruno colocou a bermuda na cabeça, aí ele foi entrar com o Pedro no quarto. Aí ele pega, aí ele joga a camisinha pro alto, e o Vinícius, um filho da puta, não sabe dar zoom, ele deu zoom no chão, aí a camisinha ficou embaixo da gravação, aí tipo, quase não dá pra ver o que é. Não dá pra perceber. Esse foi outro take muito bom que a gente rachou o bico no dia, passou muito batido, eu acho que até pela professora, tá ligado? E esse era um take que a gente teve que censurar muito, que a gente tinha uma ideia absurda do que fazer. Ia ser tipo dois caras no colchão lá, quebrando a cama, e aí sei lá, um dos caras que estavam lá dentro do colchão, eles iam colocar a mão pra fora pra puxar a camisinha e o outro ia puxar a mão dele. Era essa a ideia, entendeu? Só que aí a professora censurou e a gente fez o mais simples, porque tipo, na hora que eles estão entrando no meu quarto, inclusive, eu tava com a porcaria de uma bermuda na cabeça e um boné ainda por cima. Eu ainda dou uma passada de mão assim pra encher o cabelo. Cara, a gente não tinha nada, não tinha peruca. Eu peguei a bermuda mais estranha que eu tinha. Eu vou falando sério, aquela ideia lá do cara puxando a mão na cama ia ficar tão merda, porque a gente não ia saber gravar, mas ia ficar tão bosta. Se deixasse eu fazer os meus takes profissionais, eu acho que ia até ficar o mínimo. Aí corta pro Vinícius explicando, aí com uma legenda muito boa na frente, assim. Esse é aquele momento que eu percebi que a gente não conseguiu passar a ideia que foi proposta pela professora. Então eu meti um monte de coisa na tela. Tanto que na primeira doença eu coloquei muita coisa na tela que era aleatória. O cara meteu um negrito branco na legenda. Eu meio acusei um traçado. Aí ele conta, né, do tratamento que tem.
Aí depois aparece a tela preta com a legenda. Depois de 1 ano, Pedro infelizmente faleceu. Isso Aí não eu aconteceu só com tive ele. que concluir de alguma maneira ali que nem eu sabia. Isso foi muito improvisado. Eu não contei pra ninguém que ia acontecer. Eu nem lembro se eu mostrei o vídeo depois de pronto pra alguém antes do dia. Então pra muita gente era surpresa as coisas que a gente usou do nosso jogo. Foi assim com o The Score também. Eu não lembro, agora teve muito trabalho que eu fiz assim. E eu editei tipo, praticamente o trabalho inteiro e eles só viram no dia da apresentação também. Aí eu, no final, então eu tentei fazer uma conclusão de que o Pedro morreu depois e dane-se. E eu coloquei ainda no final apoio contra a AIDS e HIV UNAIDS. Nossa, nada a ver. Eu pesquisei, tipo, organização contra a AIDS. Aí eu coloquei aqui, ó. E depois de tudo isso vem os créditos, que por algum motivo estão todos anti-HD. Eu não sei porque eu não tinha reparado nisso. E nós temos Bruno, editor. Eu sei por que tá anti-HD. Por quê? Porque eu lembro que eu fiz uma imagem gigantesca e eu tive que ampliar Nossa. pra subir o negócio. Oh, não sabe fazer efeito, porra? Por algum motivo eu não usei um template do Tony Vegas. Não sei por que eu não usei. Tá, e aí eu enfim. lembro que eu recriei uma imagem lá pra usar. E aí o bagulho ficou anti-HD. Aí os créditos são para Bruno, editor e piloto de ambulância. Vinícius, médico, vendedor de drogas e pessoa aleatória. Pedro, doente, traficante e pessoa aleatória e pai. E todas essas características são dele até hoje. Lucas, mãe, ajudante e traficante. Aí chega Matheus, doente. Esse é o melhor take do negócio. Eu só sou- É eu muito sou negócio que você doente. pode tirar print. Eu devia tipo, ter dado mais espaçamento pra ficar tipo, centralizado na tela e só ter ficado aqui, o Matheus doente. E é isso aí, esse foi o vídeo Breaking Glass. Nosso melhor trabalho escolar. Nosso melhor trabalho. Esse daqui vai ser, talvez, mais uma série de Juventude Perdida, comentando nossos trabalhos, principalmente os de vídeo. Não, calma aí, a gente tem mais Se pá um dia a gente fala até de algum projeto integrador. Tem 1, 2, 3, 4. Temos mais 4 trabalhos para falar aqui. A gente pode falar também do projeto integrador de 2016 também, porque ficou o melhor. Então, pessoal, esse foi o podcast de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Isso foi mais um teste de tema que a gente pode depois continuar, se tiver dado certo tudo. A edição do podcast vai ficar nas mãos do Franco dessa vez, porque eu já tô tendo que editar 3. Talvez esse seja ainda o segundo episódio do Juventude Perdida, eu não sei. Tá, muito provavelmente esse episódio vai ser o terceiro ou o quarto. Uhum. A gente não vai somar por episódio, vai contar tipo, esse quinto episódio, porque a gente vai gravar um monte e a gente vai editando depois. Uhum. Eu mesmo não sei quando eu vou editar isso daqui. Se eu tirar um tempo amanhã, eu edito, mas não sábado. É por isso que eu tô falando. Porque o Negrini, ele tá editando, tipo, a gente já gravou 3 podcasts, não quer dizer, você já gravou 3 podcasts, eu participei de um só. E ele tá editando, tipo, os 3 ao mesmo tempo. Então, a gente não sabe como vai fazer isso daí. A gente também não tem um cronograma pra postar, porque a gente tá fazendo isso enquanto dura as férias, porque depois que acabar as férias, Nunca mais acabar vai fazer. o podcast, nunca mais vai. É, Eu mas acho só que em julho. Depois só em julho. Por isso que as férias funcionam. As pessoas não fazem férias no podcast no final do ano. A gente faz ao contrário, a gente grava pra caralho no final do ano, aí depois a gente tem férias até julho. Outro negócio também, todo o design do nosso podcast está sendo muito improvisado. É, Eu acho que vai ficar assim até julho. Porque eu juro, eu fiz o banner e a foto em 5 minutos. E não tem nada a ver, o site tá totalmente Não diferente. tem nada a ver, tá tudo feio. Mas o designer do site é o Negrini que tá fazendo e E os banners e capas dos podcasts vão tudo ser o Bruno que tá. tudo. Eu não sei se o nome ainda vai estar Oba Tarde, eu já tentei mudar, mas não tá querendo mudar e até agora tá Oba Tarde ainda, que era o nome Boa do tarde. meu segundo Vai e-mail. resolver isso daí. É, a gente resolve isso depois. Então é isso, até a próxima e falou! Falou!